Até porque quando eu entrei na faculdade eu não tinha nenhum computador. Aí minha família não tinha dinheiro para me dar um computador. Então, pensa 6 meses ter que fazer aula de programação sem ter um computador. Lancei 2 aplicativos e o legal é que o primeiro aplicativo que eu lancei na loja da Apple nos Estados Unidos ficou em destaque por 2 semanas. Olha só, você recomendaria a ITA para quem? A única fintech brasileira conseguiu dos 3 maiores, certo? Sim. Fitch, Moody's e Standard Poor's. Falou, não, vou sair que eu perdi todos os meus programadores, todos. Ficou só eu, né, que eu chamo que era o Ragnarok. Pô, eu sentei na escada do prédio, pô, chorei. Cara, a gente quer dominar. Ela me explicou, olha, Stark, porque Stark em alemão significa forte. O seu nome não é Rafael Stark. O que é desafio do Rafael como CEO? Quero ser o próximo Nubank corporativo. No episódio de hoje vamos entrevistar Rafael Stark, fundador e CEO do Stark Bank, o banco digital B2B que nasceu de um problema operacional da Colgate, conquistou o investimento do fundo pessoal de Jeff Bezos e hoje já processa quase R$1 trilhão por ano. Essa é uma das histórias mais impressionantes do mercado financeiro brasileiro recente. Sua ambição é construir o maior banco para empresas do Brasil e do mundo. Esse episódio é uma realização de Stark Bank, o banco para empresas que remove obstáculos financeiros para que você, empreendedor, possa focar no que realmente importa, fazendo seus negócios avançarem, construindo algo extraordinário. Push Forward. Eu sou Hernani Ferreira Júnior, CEO e fundador do The News, e estarei com você, aprendendo com esses CEOs ao longo dos próximos episódios. Rafa, prazer estar aqui com você. Começa contando pra gente como é que você começou tudo isso. Eu estou vendo essa estrutura maravilhosa aqui, queria agradecer a confiança que a gente está fazendo esse projeto juntos e como é que veio Stark Bank? Disse que tem uma história do nome, você vai contar tudo isso, mas como é que começou? De onde veio? Eu sempre quis achar um negócio que é um produto digital, né, escalar isso. Já vinha desde a faculdade, quando eu comecei a minha jornada. E aí eu tinha uma empresa antes que era uma empresa de software, né, então eu estava no modelo que para escalar precisava de pessoas, locação de pessoas para tocar projetos. Eu queria desenvolver um produto digital que eu conseguisse escalar com máquinas e servidores, né, modelo americano, em resumo. E aí em 2018, meio de 2018, veio uma oportunidade, né, precisava resolver um problema de reembolso, eu precisava desenvolver um sistema de reembolso e para isso eu precisava conectar um banco. E aí eu comecei a procurar todos os bancos, ver se algum banco tinha a gente chama de API, né, que é um conector que você consegue, através de trocar informação entre sistemas, né. Em 2018, nenhum banco tinha isso, né, então eu falei com bancos, falei com fintechs, falei com gateways de pagamento, tentei procurar, como ninguém tinha, eu falei, bom, se ninguém tem, deixa eu resolver isso, né. E aí foi daí que começou o estralo para o Stark Bank. Tá, mas vamos voltar um pouco antes, assim, você veio de onde? ITA, então acho que tem aí a escola, o ITA, mas e antes, como é que era o Rafael? Você está com quantos anos? 38. 38, tocando uma instituição como essa, como é que começou? De onde veio esse desejo? Antes, lá atrás, tecnologia sempre foi mais... Eu vou contar minha história, né? Bom, eu nasci numa família classe média baixa, perdi meu pai quando eu tinha 16 anos, né? Minha mãe é dona de casa, fazia uns bicos aí. Onde, Rafa? Goiânia. Goiânia. Eu sou de Goiânia. Natural de Goiânia, terra boa. E eu sempre fui muito autodidata, né? Então sempre tive muita facilidade de aprender, estudar e tudo mais. Então sempre tive bolsas de estudo, minha mãe sempre chorou bastante nesse ponto. E aí, durante o ensino médio, né, eu conheci o ITA, aí que falei, quero fazer ITA, né. Bombei na primeira tentativa, né, aí mais 3 depois, passei na quarta. Na quarta, né, não, mas já... burrinho esforçado, né, e aí eu entrei na faculdade, e lá no primeiro ano de faculdade comecei a aprender a codar, né, a criar software, né. As minhas primeiras aulas de programação eu não gostava tanto, para ser super transparente, o amor veio depois, e até porque quando eu entrei na faculdade eu não tinha nenhum computador, né, minha família não tinha dinheiro para me dar um computador, então pensa 6 meses ter que fazer aula de programação sem ter um computador, ter que esperar o colega de quarto dormir, depois que assistiu série, para você usar o computador dele para fazer as atividades, então não foi, durante a faculdade não foi tão prazeroso não, mas aí no ITA você é militar, então você ganha um soldo, né, então eu juntei 6 meses para conseguir comprar meu primeiro computador, né. Olha só. E aí durante a faculdade foi fazendo, assim, me virando, né, com aula de matemática, física, química, iniciação científica. E aí no 4º ano de faculdade eu ganhei uma bolsa pelo Ciências Sem Fronteiras, que eu fui para os Estados Unidos. Que bacana. E lá eu lancei meus primeiros aplicativos. Foi quando eu comprei um livro
iOS for Dummies, né? Que é É. traduzindo iOS iOS para pra burros, né? E aí eu comecei a aprender a programar iOS, E comprei morou meu primeiro onde lá? iPhone. Eu morei na Califórnia, em Cali- São Luís Obispo, né? Durante alguns meses, em Palo Alto. Então você foi para Palo Alto e viu ali Vale do Silício. Eu estudei na Cal Poly em Stanford, Que né? legal. Aí em Stanford eu fiz uma aula de empreendedorismo digital. Então foi super bacana entender o mundo startup, como é que funciona, os princípios, etc. Acho que me ajudou bastante para a criação do Stark Bank. E aí em 2014 eu voltei, no final de 2013, começo de 2014 eu voltei para o Brasil, fiquei mais um ano no ITA, e aí lá eu abri um CNPJ, né, meu primeiro CNPJ foi em 2014, e comecei ali a minha empresa de software, que era a Hummingbird. Não, mas antes você criou uns aplicativos lá Eu lancei 2 aplicativos lá, né, então foi super bacana, foi em 2013, lancei 2 aplicativos, e o legal é que o primeiro aplicativo que eu lancei na loja da Apple, nos Estados Unidos, ficou em destaque por 2 semanas. Olha só, que bacana, cara. E depois aí voltou e lança uma empresa de software, primeiro CNPJ da vida. Primeiro CNPJ da vida, descobri que eu precisava vender software, né? Para vender software, eu precisava receber de empresa. Para receber de empresa, eu descobri que eu precisava emitir nota. Emitir nota. E para emitir nota, você tem que abrir uma empresa antes, né? Então, em 2014, e era complicado porque no ITA eu não tinha um endereço. Eu estava dentro de uma base militar. Você não pode abrir uma empresa dentro de uma base militar. Sim. Né? Então, puta, vai lá eu arrumar um amigo que morava fora, que poderia me emprestar um endereço para colocar minha empresa ali para eu poder abrir. Tá, e no ITA, assim, você já sabia que você era fora da curva ou não? Você via os Não. outros e achava... Não, aí tá, assim, eu sempre fui, de novo, autodidata, sempre fui aquele cara que tirava 8, fácil, não tinha muito esforço para poder tirar isso, mas nunca quis ser o cara que tirava 10. Então, Mas o nível lá é realmente... É alto, é alto. Tem muita gente boa. Teve colegas lá, classmates, que também fizeram grandes coisas. Eu acho que dentro de diferentes áreas, sim. Acho que tem muitas pessoas inteligentes lá, então com certeza não sei a história individualmente de cada um, mas eu tenho colegas que estão bem. Legal. Você recomendaria a ITA para quem? Cara, eu acho que MIT, Stanford é mais status, né? Tá. Não, é melhor, né? É que na época eu não sabia inglês, né? Eu não tinha essa ambição, então, menino de Goiânia, tal, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu teria feito MIT ou Stanford. Tá. Mas Stanford, provavelmente, né? Tá bom, tá bom. E aí, primeiro CNPJ, como é que começa essa empresa? Bom, eu comecei divulgando, né, quando eu voltei para o Brasil, olha, gente, eu faço aplicativos, tá aqui os 2 aplicativos que eu fiz na loja, né, se tiverem projetos, me contratem. Comecei como basicamente um freelancer quase, né, eu fui contratado para um projeto de uma empresa de IT-anos, em São José dos Campos, que precisava fazer uma rede social para médicos, né. Eles estavam ferrados ali com o time, eles me contrataram, toquei o projeto sozinho, e aí para eu receber tive que abrir esse primeiro CNPJ em 2014, e esse CNPJ tem história, né? Começou comigo como MEI, né? Depois, 1 ano e meio depois, virou a Ireli, né? E com uns 3, 4 anos de vida, virou um SA. Ah, então o CNPJ da Stark Bank é esse? É esse, que eu era MEI. Poxa vida, isso eu era MEI, não virou sabia. Ireli, depois virou Stark em 2018. Passou por toda a empresa, foi... E hoje é autorizado pelo Banco Central. Pelo Banco Central. De pagamento. Não, sim, e com o rating ali, o score, a única fintech brasileira conseguiu dos 3 maiores, certo? Sim. Fitch, Moody's e Standard Poor's. Sensacional. Então, assim, eu quis manter, quando eu montei Stark, eu poderia ter fechado a minha empresa de software e aberto outra do zero. Mas eu quis manter o CNPJ, porque já tinha 4 anos de história, né, tudo limpo, né? Porque como eu estava fornecendo serviços financeiros, eu não queria que o pessoal olhasse, puta, acabou de abrir um CNPJ. Entendi. Né? Então, faz sentido. Pelo menos, olha, já tem 4 anos, não tem processo e tudo mais. Porque no começo tinha muito esse questionamento, né? Tá, mas eu vou colocar meu dinheiro com você não vai sumir com o meu dinheiro? Exato. Né? Então, acho que o fato do meu CNPJ ter uma certa história, acho que contou para eu querer manter ele. E também acho que para mim, na minha cabeça, o meu storytelling de vida, cara, comecei aqui como MEI, fui para Ireli, depois fui para o SA, então tem uma ligação contínua aí, CNPJ. Muito legal, muito legal. E aí, como é que foi a virada para a instituição financeira? Quando você viu que era o momento? Esse da Ireli para SA? Então, o pessoal na época achou que eu tava doido, né? Eu até brinco, foi o Ragnarok, que é a destruição da Hummingbird, né? Que é o Ragnarok
no mundo nórdico, né, a destruição de Asgard, né? Então eu brinco que foi parecido. Então, na época eu tinha Hummingbird, eu tinha 16 pessoas, né? Quase todo mundo era programador. E aí eu separei um grupo de 5 pessoas que estavam criando a stack comigo, né? O protótipo, né? E ao longo da jornada, eu tentei colocar um outro desenvolvedor para tocar a Hummingbird e continuar, mas aí o cara não sabia vender, não sabia falar, tudo mais. E eu tava colocando dinheiro proprietário, né? Dentro das duas. Então aqui parou de vender e só gastava dinheiro com 10, 11 desenvolvedores. E aqui ainda não tinha receita nenhuma, Stark tinha receita nenhuma, eu prototipando com 4, 5 aqui, né? E aí chega um momento na vida que você tem que decidir. Falei, cara, meu capital é limitado, né? Sim. Ou eu vou focar num ou no outro. Se eu manter os dois, eu vou perder muito dinheiro, né? Porque manter 10 para manter 5 é muito diferente se você manter 15. Sim. Né? Então eu falei, cara, se a Stark... E aqui a Hummingbird já tava ganhando dinheiro, já. Né? Já tava com faturamento de 3, 4 milhões ano. Bom. Né? Já tinha a grana boa na física ali. E aí eu pensei, cara, se eu manter se a Stark der errado, né? Se eu parar a Hummingbird, demitir todo mundo, investir 100% na Stark, se a Stark der errado, beleza, eu tô jovem, tô com 30 anos de idade, eu volto a fazer software, eu tenho já clientes, eu tenho já portfólio, eu consigo fazer isso já com sabe 35. Faz de novo, você faz de novo. Eu consigo fazer com 35 se der errado. errado. E se der muito certo a Stark, eu vou criar um negócio gigantesco, né? Só que o pessoal, todo mundo achava meio loucura. Falava, como você vai para uma empresa que você está faturando alguns milhões já, você está ganhando dinheiro para ir numa ideia da sua cabeça, né? Que não está validada, não tem mercado, você não tem investidor. E aí a galera da Hummingbird, eu fui demitindo alguns, mas outros que eu não queria demitir, foi trazendo. Eles foram abandonando, né? Porque eles achavam que eu ia quebrar. Então eles nem vieram para Stark, nenhum não, veio. Eu mantive os 5, né? Mas até dos 5 eles começaram a sair. Começaram a sair. Porque eu vi eu mandando os outros embora e eu falei que, gente, eu tenho bastante caixa para manter o projeto pelo menos por 2 anos. Fiquem tranquilos, né? A salário de todo mundo por 2 anos tá garantido. Tá garantido. Mesmo assim, eles foram saindo porque eles achavam que eu ia quebrar. Olha só. Aí quando o último saiu foi, cara, um momento super difícil, que hoje, inclusive, era para ser meu CTO, né? CTO. Ele, estaria muito melhor hoje do que tá, né? Mas enfim, era um colega de ITA que eu gostava bastante, assim, né? É um programador muito bom. Pô, eu juro pra você, quando ele saiu, ele falou, não, vou sair, que eu perdi todos os meus programadores, todos. Ficou só eu, né? Que eu chamo que era o Ragnarok. Pô, eu sentei na escada do prédio, pô, chorei. É mesmo? Foi um momento triste, assim, pra caramba. Esse foi o seu push forward aí? Eu falei... teve vários, né? Teve vários. Acho que o tempo todo. Empreender isso, né? É onda. Todo dia é uma montanha-russa. Todo dia tem dias bons, dias ruins. E você fala, vamos continuar. E aí, nesse momento aí da escada, episódio, pô, tudo tá acabando, todo mundo me abandonando, como é que você fez? Como você continuou? Olha, talvez eu tenha um parafuso a menos, tá? Do que a maioria das pessoas. Mas eu falei, quer saber? Eu tenho capacidade técnica para poder fazer. Eu consigo montar, já tenho alguma coisa, né? Não estava pronto o protótipo ainda, mas já tinha alguma coisa. Eu falei, cara, eu vou fazer acontecer. Sozinho? Se essa galera não tá alinhada comigo e não tá sonhando junto, eu vou trazer outras pessoas que estão alinhadas e querem sonhar junto e vou construir. E continuei, né? Push forward. Push forward. E ali foi o start, então, do que veio a ser o que a gente está sentado aqui, o lugar que a gente está vendo, a experiência que a gente teve lá em Mônaco, maravilhosa agora. Ali foi o start. E se não fosse isso, cara, a gente hoje não estaria processando R$1 trilhão. Sim, né? Sim. E entrando um pouco, acho que um pouco no que você tá falando da Stark, assim, o que é ambição? Você já está processando R$1 trilhão, 56% do Pix automático no Brasil, vocês é que estão fazendo. O que é ambição? Para onde vocês vão? Cara, a gente quer dominar, né? Acho que é isso que está na nossa cabeça. A gente hoje ainda tem uma base muito pequena de empresas, são empresas grandes, né? Mas são só 1.300 empresas. Então eu quero transformar a Stark num banco de dia a dia. Eu quero que mais empresas, mais pessoas conheçam o nosso trabalho, que usem a Stark, né? E voltando um pouco atrás, essa história foi o que me brifaram, falaram, você tem que falar com ele sobre o nome. Dizem que tem uma história legal aí, eu ouvi ela um pouco torta, eu queria entender o que aconteceu em relação ao nome. Tem duas histórias em relação ao nome, né? Tanto o nome da empresa quanto o meu sobrenome pessoal, né?
Então, o nome da empresa, como é que veio, né? Achar um nome de uma empresa é muito difícil, né? Então, na época, eu contratei uma empresa, trouxe vários nomes, não gostei de nenhum, aí trouxe mais 20 nomes, não gostei de nenhum, falei, pá, né? Paguei os caras lá, falei, vou tentar com o time interno, né? Eu falei, cara, todo mundo pode propor 5 nomes, né? E aí eu peguei esses 20 nomes lá que a gente coletou, eu levei num público, né? Na época eu estava dividindo escritório, tinha um amigo meu que tinha uma empresa que inclusive foi comprada pela PagSeguro, que ele tinha 50 funcionários, né? E eu fui nesses 50 funcionários, mostrei um para um, expliquei, ó, tô fazendo um produto assim, assado, o que você acha desses 29? Escolhe 3. Pedi para todo mundo escolher 3, né? Dos 20. E aí eu peguei os 3 mais votados, né? Stark Bank era o segundo. Não lembro quem que era o primeiro. Todo mundo me pergunta isso. Não lembro quem que era o primeiro. Mas entre os 3, eu achei o primeiro e o terceiro muito ruins, né? E até a primeira vez que o cara tinha proposto o Stark Bank, eu falei, puta, não vai ser bom. Ninguém vai levar a gente a sério, né? Porque, pô, Stark Bank lembra Game of Thrones, Tony lembra Stark. Homem de Ferro, né? O pessoal não vai levar a gente a sério. Mas depois que num público 50 pessoas ficou em segundo lugar, eu olhei e falei, pô, realmente a galera gosta do nome. Pô, não é um nome até que é ruim, né? E aí eu perguntei pra pessoa, por que você propôs Stark Bank? Né? Ela me explicou, olha, Stark porque Stark em alemão significa forte, né? Parece que em sueco também significa forte. Legal. E é o que eu acredito que um banco tem que ser, forte, sólido, rígido, né? Então acho que é um bom nome. Eu falei, pô, legal, então tem essa questão dessa representatividade forte, tem a questão de ser um nome que as pessoas naturalmente gostam. Até hoje as pessoas falam, pô, o nome da sua empresa é muito legal. Eu ouço isso com muita frequência, né? Na época, quando eu pesquisava Stark no Google, tinha infinitas coisas, mas quando eu colocava Stark Bank não aparecia nada relevante, então dava para indexar, não seria uma indexação cara. O domínio starkbank.com dava para comprar por $2.000, né? Então eu tinha dinheiro para isso. Dava para registrar no INPI. As referências nerds não são ruins, se for pensar Homem de Ferro, Dinheiro, Tecnologia, Game of Thrones, Família Honrada. Então fui dando vários checks assim. Aí eu falei, pô, Stark Bank, vai ser esse o nome. Tá, mas aí você, essa eu nem sabia, mas aqui eu ia perguntar que você, o seu nome não é Rafael Stark. Hoje Não era. Hoje é, né? Hoje em Como todos é os que foi documentos. isso? Mas o que aconteceu? Eu estava no escritório desse meu amigo, né? E ele quis me apresentar ao investidor. Aí eu fui fazer meu primeiro pitch. O cara acabou não investindo, acho que se arrepende hoje. Mas. E eu fiz o pitch para ele e tal. Ele saiu e falou com o meu amigo: conheci lá o Rafael Stark. E esse meu amigo veio me zoar, né? Falou: meu investidor falou com você, disse que conheceu o Rafael Stark, vou só te chamar de Rafael Stark. Aí eu peguei a zoeira, falei, cara, eu acho que ficou bom, vou colocar no business card, porque eu não preciso explicar o nome da empresa, né? E aí eu coloquei Rafael Stark, aí isso foi em 2019, né? E 19 a 22, a gente criou muitas... cara, tinha tanta matéria, tanta coisa, que você pesquisa Rafael Stark, você achava tanta coisa, digitar esse meu nome de nascença, não aparecia quase nada no Google, que aí em 2022 eu entrei com um pedido na justiça, né? E falei, cara, pedi pro juiz, eu quero adicionar o Stark no sobrenome. Isso é um pedido relativamente simples, eu não precisava ter entrado na justiça para poder adicionar. Mas o que eu precisei para entrar na justiça é que eu não só queria adicionar, mas como eu queria retirar o sobrenome de pai e mãe, né? Para só deixar Stark. Deixar Rafael Stark. Aí eu precisei entrar na justiça, porque acho que foi o primeiro caso do Brasil a fazer isso. Fazer isso. Não tinha lei, não tinha provisão, né, legal que permitia fazer exatamente isso que eu queria, né? Adicionar e retirar era fácil, trocar um sobrenome de pai por um de um avô é tranquilo, então tinha várias coisas que eram muito tranquilas, né? Agora, tirar os dois e colocar, realmente eu nunca vi. Então, assim, tem pessoas que adicionam, né? Sim. Carlos Wizard adicionou, o próprio Lula, Xuxa, Pelé, enfim, tem várias pessoas que conseguem adicionar, é muito fácil adicionar, né? E isso parece que teve uma história também, te perguntaram uma vez, quando você acredita no seu negócio, e a resposta foi, eu mudei meu nome. Teve isso, e aí você já entra no... Acho que um detalhe, pessoal, uma das poucas empresas que recebeu investimento, vamos dizer, pessoal do Jeff Bezos da Amazon foi a Stark Bank. É a única do Brasil, até hoje. A única do Brasil. Mas aí, como é que foi essa história? Como é que você conseguiu? Muita gente me pergunta isso, né? Mas aquela coisa, brasileiro não desiste nunca, né? Então a gente, primeira coisa, tem que querer chegar nas pessoas. Depois é o como você chega. E várias tentativas e erros, né? Então, o Bezos, eu sei que ele investe, porque ele tem um fundo pessoal chama Bezos Expedition. Então eu sei que ele investe dinheiro próprio dele. Então a primeira coisa, normalmente, quando você quer levantar com algum fundo,
né? Você tem que ver quem que o fundo investiu, né? E tentar chegar nos fundadores das startups. Normalmente o fundador tem uma certa irmandade, né, entre si, então de falar, trocar ideia. Nem todos, mas muitos têm, né? Eu consegui falar, eu identifiquei uma empresa que eles investiram aqui na América Latina, chamada Notco, né, que inclusive ela opera no Brasil. Sim, de molho, leite. Isso. Os caras são do Chile, né? Eu consegui falar com os fundadores. O papo foi muito bom, o cara me deu vários conselhos, mas quando eu pedi para ele fazer a intro, ele não quis, né? Aí eu falei, puta, por essa via eu não consegui, né? Eu pensei, como é que eu tento chegar lá? A segunda tentativa foi via. Eu pensei, bom, às vezes o Clube do Bilhão se conhece, né? Às vezes o Jorge Paulo Lema conhece, como é que eu vou fazer para chegar? Mas eu também não tinha um contato do Jorge Paulo Lema, né? Eu pensei, às vezes a filha dele tem um fundo de investimento, a Lara, tem a Maia Capital, às vezes através deles eu consigo chegar. Só que na época a agenda dela estava super ferrada, enfim, remarcou várias vezes, então eu não consegui muito uma abertura para poder trocar ideia com ela. Falei, cara, tá muito complicado aqui, deixa eu tentar outra coisa, né? E aí, na terceira tentativa foi quando a gente levantou o Series A, em meio de 2021, né, que já anunciou no final do ano. E o fundo que liderou, ele falou, cara, o, o partner do fundo, ele é ex-namorado do Sam Altman, da OpenAI, o CEO da OpenAI. Então ele conhece, assim, todo mundo do Silicon Valley, né? Ele tem muito relacionamento, então ele me trouxe outros fundadores. Eu falei, cara, eu queria muito Bezos, né? Ele conseguiu chegar lá no Bezos Expedition, mas na época a gente acabou fazendo um closing da rodada, não deu tempo de conversar com o Bezos Expedition, apresentar a tese, mas eles já tinham ouvido falar de mim. Series A de quanto? Series A de quanto? A gente levantou $13 milhões. 3 milhões de dólares. E aí deu certo no Series B, né, que a gente trouxe no Series A um fundo que era, os partners eram amigo pessoal do Jeff Bezos, né? E esse fundo que entrou com uma participação pequena no Series A queria uma participação maior no Series B. Eu falei, olha, eu só te dou se você me apresentar, se trouxer, né, trouxer o cara, né? Aí ele falou, não, vou tentar fazer aí e tal. Ele conversou com o Bezos falou, apresenta lá pro Bezos Expedition. Aí eu conversei com a responsável pelo fundo, né? E eu tava já com o term sheet do Series B, né, que o Ruby estava liderando. Então, olha, eu tenho esse term sheet, são esse round, são essas pessoas aqui que já estão, etc. Então fica mais fácil, né? Sim. Tá aqui os números, já tinha todos os números separados, o crescimento exponencial. Toda feita, tudo certo. Ela gostou, ela montou o memorando de investimento, mandou pro Jeff, ele que aprova pessoalmente todos os investimentos. Olha só. Até brinca que ele fez o sinal do imperador, sabe? Assim ou assim, né? O sinal do imperador. Aí ele fez assim, aí recebi um e-mail falando que ele tinha aprovado o investimento. Pô, esse dia deve ter sido... Pô, foi um dos melhores dias da minha vida, cara. Me senti um semideus quase. Eu imagino. Imagina, quanto que eu imaginei com um goiano, vindo de Goiânia. Não, isso e marca muito. Agora, por que você tinha um feeling, porque você não conseguiu na primeira, na segunda você insistiu, você tinha um feeling de que você trouxesse e ele ia gerar uma... Para marca? Eu não pensei muito em marca, né? A minha questão nunca foi muito marca. Eu quero estar próximo das pessoas mais inteligentes que eu conseguir. Então, pô, é um cara que construiu a Amazon, uma empresa que vale $1 trilhão, né? É um cara fudido. Então, se eu conseguir estar próximo de alguma forma de pessoas assim, eu quero. Acho que é tão isso, não é sobre marca. É sobre quem que tá com você é uma jornada, né? Sobre quem que você encontra ao longo dessa jornada e quem que tá contigo. Indo um pouco para frente, você traz o Simon Sinek de embaixador, board, como pode-se dizer, nessa mesma linha de estar perto dos bons. Eu fiquei impressionado quando eu vi, a gente esteve com ele no barco, eu falei, Simon Sinek tá aqui. Ele é um cara que eu sempre admirei muito, né? Então a Marcela Rezende é a 4ª diretora de marketing, né? Então todo mundo de marketing, eu falei, cara, eu acredito muito nisso daqui, né? De mostrar o vídeo do Simon Sinek sobre o Golden Circle, de começar atendendo sobre o Why, né? A Marcela foi a primeira que conseguiu entregar nessa direção, os outros 3 não, é por isso que não estão aqui hoje. Mas eu sempre admirei muito ele. E aí eu comentei isso com um dos meus investidores, falei, a gente tá fazendo negócio aqui, um trabalho novo de marketing, tô fazendo Golden Circle e tal, não sei o que, a Simon Sinek. Ele falou, você quer conhecer o Simon? Aí eu falei, quero. Aí ele me fez o intro com o Simon, né? O Silicon Valley é isso, é pequeno, a galera se conhece, né?
E aí fez o intro com o Simon, eu viajei para Los Angeles para poder conhecer ele. E assim, numa conversa de 1 hora, assim, eu fiquei impressionado. Falei, cara, esse cara é gênio. É gênio porque ele consegue entender e simplificar. Ele tem uma capacidade de simplificação incrível, sabe? E a gente sempre teve essa dificuldade, né, de... Explicar o que É, porque o que a gente faz é muito complexo, É a gente muita coisa acaba também. falando de um jeito complexo. Então eu queria muito assim, cara, trazer princípios, valores, montar o nosso why, né, explicar de uma forma mais simples, trabalhar liderança, cultura, né, dentro da empresa. Então ele está sendo a gente tem uma reunião mensal com ele, É um né? advisor. A gente montou um contato com ele de 4 anos, tem uma reunião por mês com ele, Que né? bacana. E ele também virou investidor, então... Ah, engraçado, porque eu cheguei no barco para ele e eu perguntei para ele, eu falei, did you invest? Aí ele falou assim, ele tinha falado comigo, eu acho que eu deveria ter investido mais. Então acho que ele... Sim, não, ele gosta da gente. Acho que ele gosta do Acho que ele trabalho que queria tá ter fazendo. investido mais. O que eu Mas a gente entendi já ali abre foi que depois ele... espaço para ele na próxima rodada. Que bacana, que bacana. E o que você tem como desafio hoje como CEO? Assim? Falando com Muitos, né? C-Level, C-Talks aqui, É. o que é desafio do Rafael como CEO? Há vários. Acho que o primeiro é crescer o negócio, né? O desafio de growth, de deixar a marca mais famosa, de aumentar linhas de receita, lançar novos produtos, melhorar os atuais. Eu fiz um trabalho bastante de seniorizar a liderança nos últimos 2 anos, né? Então, acho que a gente tem que transformar a Stark numa empresa massiva, né? Eu quero ser o próximo Nubank corporativo. Nubank corporativo, esse é o Moro, o objetivo. Legal. Porque o Nubank, assim, para mim é um dos melhores bancos digitais do mundo, assim, né? Sim. Eles construíram algo massivo, impressionante, assim, né? O Davi e a Cristina são benchmarks, assim, acho que globais, né? Do que fizeram. Aí, acho que voltando um pouco no início da história, começa com um problema operacional da Colgate, o seu de reembolso, que você começou o episódio falando. Qual que é o why do Stark Bank? Cara, o why do Stark Bank, a gente está aqui para ajudar empreendedores, né, a remover obstáculos e permitir com que eles construam algo incrível. Então a gente faz isso dando melhor tecnologia financeira. Você tira o que é dor de cabeça para o cara, que é toda essa parte, e permite Porque que ele assim, foque no que é bom. as empresas muitas vezes para elas crescerem, né, tem que dar vários push forward, né? Então crescer requer movimento e tem tanta complexidade dentro das empresas, tantos problemas, né? E para mim a parte financeira é o coração de uma empresa, porque se você não receber e não pagar, você não tem empresa. Sim. Primeiro você tem que receber, né? Então, principalmente essas empresas grandes, é tanto dinheiro, é tanto recebimento, tem tanta complexidade ali, para você, porque para as pessoas físicas elas têm muita dificuldade de entender o problema, porque elas nunca passaram por isso. O ser humano em geral, né? Ele tem dificuldade é mais fácil ter empatia quando você passa por aquilo lá. Claro. Né? Então, por isso que às vezes é um pouco difícil para as pessoas em geral entender o que a gente faz, porque eles muitas vezes nunca trabalharam numa empresa grande. Então você sabe o problema de pessoa física, de receber do amigo, de pagar um parente, pagar uma continha ali, acolá. Então as pessoas entendem bem isso. É uma proposta de valor de um banco digital focado em pessoa física. Elas sentem a dor da burocracia, querer simplificar. Uma empresa tem tanta complexidade. Imagina você ter que receber, cara, 10 milhões de pagamentos esse mês, né, pagar 50 mil pessoas. É complicado, Sim. né, por natureza. Então a gente tem tanto obstáculo, né? Então assim, o nosso why é sobre isso, sabe? É sobre remover obstáculos e permitir que as pessoas façam coisas incríveis, né? Perfeito. Quando a gente olha para o cenário brasileiro competitivo de vocês, você mira os grandes bancos? Você vai continuar sempre nichado? Como é que é? Na B2B? Esse é o... Olha, acaba que os grandes bancos têm boa parte do market share que a gente está trazendo, né? Porque as empresas hoje todas têm contas, não existe empresa grande desbancarizada. Então, como é que você ganha deles? A gente ganha deles por primeiro foco, né? A gente tem foco unicamente em PJ. Os grandes bancos têm foco pessoa física, jurídica, tem middle market, tem vários segmentos. A gente está focado num segmento específico, acho que é o primeiro ponto. O segundo é produto, né? Acho que os grandes têm um produto muito de prateleira, que foi feito para pessoa física, mas fez um puxadinho para pessoa jurídica, né? E aí eles tentam amarrar as empresas em linha de crédito e com atendimento,
né? A gente não, a gente tem uma pegada muito, cara, trazer tecnologia para resolver problemas, criando um produto financeiro que muda a vida das pessoas. Então a gente ganha muitas vezes pelo produto, né? Tá. Então, esse produto, a primeira proposta de valor que a gente trouxe é escalabilidade. Como é que você pode plugar no nosso sistema e fazer milhões de recebimentos sem ter problema operacional, fazendo conciliação, entendendo seus recebimentos, né? Acho que o Scala foi a primeira proposta de valor. A segunda proposta de valor depois veio com conciliação, ferramentas de controle de gastos, da visibilidade, da dashboards, analytics. Agora a gente está trazendo AI, né? Então são várias ferramentas que a gente vai dando para a empresa para tornar o dia a dia dela muito mais fluido e simples. Certo. Você vê Stark Bank, por exemplo, operacionando numa empresa, só um CFO tocando. Com a AI, você Cara, acha a gente está criando agora agentes, né? A nossa ideia é que não necessariamente um CFO só, mas que possa reduzir bastante a necessidade de trabalho, o trabalho de um time financeiro inteiro, que tem empresa, tem, sei lá, 500 pessoas só no sim, time só no financeiro. time financeiro. A gente vê, assim, a gente tem 50 pessoas, mas vê a complexidade do financeiro. Imagina uma empresa de 5 mil colaboradores, 10 mil. Sim. Então, posso imaginar. E quando você olha para esse horizonte da frente, assim, como é que você vê a sua postura daqui para frente? Você tem que ser um cara que aparece mais, que fala mais. Acho que banco tem sempre essa questão de credibilidade, tem muitos anos, então Sim. você está lutando contra caras que estão aí há 60, 100 famílias anos, né? que estão aí, Sim. exato. Como é que você vê o Rafael? Olha, assim, o Rafael é um CEO técnico, né, meio introspectivo, então, assim, eu não sou muito de querer aparecer ou etc. Eu gosto de criar produto digital, de resolver problemas, né, então, assim, eu visito empresas, essas coisas, então, assim, eu não sou muito questão de mídia, sabe, de aparecer no Instagram, de ter vários seguidores, de fazer meu nome ser nacionalmente conhecido. Cara, eu tenho zero essa pegada, não, eu nem gosto tanto assim, né. Eu gosto mesmo, cara, de sentar com o meu time, codar, criar produto digital, resolver problema, né, e poder ajudar todos os nossos clientes a superar desafios. O foco no produto, mas é aquilo, if they don't see you, they can't pay you. Não, eu sei que quem não é visto não é lembrado, né. Mas assim, a Stark tem feito, não necessariamente o Rafael tem que aparecer, a Stark tem que aparecer, é diferente. Entendi. Entendo. Porque, queira ou não, quando a Stark aparece, acaba querendo saber quem que é o fundador, quem que tá por trás da história. Então, Sim. eu tô muito mais na pegada do nosso marketing, de fazer a Stark Bank aparecer, do que o Rafael Stark. Para mim é irrelevante o Rafael Stark aparecer, tem que aparecer a Stark tem que ser conhecida, a Stark tem que ser respeitada, a Stark... E o engraçado é que ao longo do tempo, principalmente nesses últimos 2 anos, né, que a gente fez um trabalho mais intenso em marketing, tanto que as pessoas têm conhecido mais o nosso nome, a gente Sim. tem ficado mais famoso. É engraçado, quando eu falo, sou Stark, a pessoa, puta, eu já ouvi falar, tal. Exato, acho que esse trabalho de credibilidade de marca, apesar de você não ser o cara que você fala, acho que marca secundária, mas acho que Não, pra frente eu não acho marca secundária, não. Eu acho antes eu achava, tá? No passado, tá. porque eu tinha essa tese americana. Tese americana de que... Eu tinha a tese americana que o melhor produto vencia, né? Então eu sempre foquei muito em produto e tecnologia nos primeiros 5 anos, né? Só que depois eu tive uma percepção melhor, né? Que, na verdade, não é o melhor produto que vence, o produto mais conhecido vence, até o melhor produto ser o mais conhecido, né? Então essa questão do marketing hoje, para mim, é um pilar muito importante. Então, para mim, as 3 coisas que eu olho com bastante carinho e atenção dentro da empresa é marketing, produto e tecnologia. Legal. Esse tripé. E esse Product-Led Marketing também tem crescido muito. OpenAI versus Cloud é um dos exemplos. Eu comecei usando, acho que o que você acabou de falar é brilhante. Eu comecei usando o ChatGPT porque foi o primeiro, todo mundo usava. Hoje eu não uso mais, só Cloud. Sim, porque é muito melhor. Melhor, mas tem um aspecto de marca aí também. Acho que o OpenAI, particularmente falando, perdeu um pouco não sei, algumas coisas de credibilidade, até a própria briga com, não sei, assim, posso estar falando, bom, mas eu estou falando como consumidor, não como Não, assim, CEO, aqui, falando como consumidor. A minha avaliação é que hoje eu acho os produtos da Anthropic melhor do que o da OpenAI. Eu vejo muita diferença. Então, mas como é que você foi impactado por eles? Cara, uma vez por semana eu não fui impactado em marketing, sabia? Eu não lançamentos, não? Não, zero. Eu descobri eles no carnaval agora desse ano, né? Eu tava na Suíça, aí eu tava com um amigo meu brasileiro que trabalha numa grande resseguradora lá da Suíça, ele tá falando, olha, já tem inteligência artificial que cria código. Aí eu falei, cara, sei lá, acredito que até cria, mas só vai estar bom daqui uns 5 anos, né? Agora deve estar bem ruim. Ele, não, tá muito bom.
Aí ele foi me explicar, tava super cético, né? Ele foi me explicar, ele foi me mostrar, ele fez um demo lá, tal, dos projetos que ele tava fazendo, como é que ele tava aplicando lá na empresa dele lá, que ele trabalha lá na Suíça. Aí ele falou, pô, por que você não tenta com algum projeto que você tá tocando? Aí eu fui testar, falei, caramba, eu fiquei impressionado, assim, com o resultado, com a velocidade. E aí eu fui usar outros produtos e tal, e aí me encantei, né? Legal. Porque até então meu uso de AI estava um pouco light, né? Igual todo mundo, né? Usava um AI para gerar foto, outra para vídeo, outra para falar com chat, né? São usos que eu chamo de primeiro nível, né? Sim. Hoje vocês já estão Muito mais avançado, assim, anos-luz. aqui dentro, toda a estrutura já está plugada com AI. A gente está incentivando, assim, então a agenda fortíssima de implantação de AI em todos os departamentos. Óbvio que tecnologia e produto é mais fácil implementar, porque o caso é muito claro, né? Mas eu fiz uma reunião com todos os diretores. Falei, cara, todo mundo tem que fazer esses cursos aqui, obrigatório. Tem que fazer, tem que mandar para o RH lá o curso feito. E eu quero que todas as áreas me mostrem projetos, como é que está usando AI para resolver o problema. E aí eu fui dando exemplos de caso, né? Uhum. Por exemplo, o jurídico. Pô, vocês podem usar AI para se apareceu por acaso um processo nosso no Jus Brasil, Brasil incrivelmente é muito normal, né? O pessoal processa o correntista do banco e o banco. O banco tem nada a ver, o cara comprou um produto, serviço lá, o cara não entregou, deu uma discussão entre as partes, o cara processa o correntista do banco e o banco. O que o banco tá vendo? Nada. Ele só forneceu o meio de pagamento para o cara pagar a empresa. Mas enfim, é extremamente comum aqui no Brasil. Então, 99% dos nossos processos é em relação a isso. Então, abriu lá um processo contra a gente, porque, sei lá, algum cliente nosso não fez prestou um serviço e deu algum atrito lá com o usuário final, pô, já pega a tese, já vê todos os processos que a gente já ganhou, que a gente ganha 95%, né? Já cria uma defesa, né? Já dá para um ser humano analisar e poder protocolar no dia seguinte. Então, por exemplo, dentro da área do jurídico, ou na área, fui dando, compliance, pô, vocês podem criar um agente para no monitoramento transacional, fazer buscas, tentar achar clientes com potencial risco, tentar identificar cedo pirâmides, lavagem de dinheiro, qualquer cliente problemático, já tirar da base, né? Marketing, né? Vocês criarem agentes para poder monitorar reputação da marca, veículos que falam sobre a gente, propor campanhas, criar roteiros, né, de vídeos, indicar influência, enfim, né? Tudo isso. Então fui dando exemplo assim, área financeira, fazer automatização toda do fluxo de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, liquidez do banco para garantir as operações, balanço entre as contas e reservas. Então assim, fui dando alguns exemplos por alto, né? Para cada diretor, falar, cara, vocês têm que implementar essa agenda. Promoções agora na Stark são só para quem mostrar projetos relevantes usando AI, né? Então a gente está dando vários incentivos positivos, né? Legal. Você se considera melhor gestor ou executor? Executor, com certeza. Inclusive eu estou contratando o CEO para o banco digital, né? Entendi. Porque eu pessoalmente não gosto muito de fazer gestão, cobrar, fazer one-on-one, essas coisas. Eu prefiro muito mais executar. Pega o projeto ali, toca e se E deixar fazer ser. acontecer. Né? Interessante, seu perfil é um cara... Você vê que é um cara técnico que criou uma solução imensa e que tá hustling, maverick no mercado. Minha percepção de fora é essa, um maverick que está construindo isso no mercado. Qual que é a importância das pessoas, assim, como é que você lida com o time, quem você traz, fala um pouco sobre isso para quem está buscando gestão, pensando assim, como é que você olha pessoas, o que você busca quando você vai contratar, igual quando você olhou para a Marcela, como é que você contrata? Sim, claro. Acho que assim, você não cria nada grande sozinho, né? Você precisa de pessoas, muitas pessoas te ajudando, seja colaboradores, seja parceiros, seja investidores, você precisa de pessoas em torno de você e te ajudando, acho que é a primeira coisa. E o que eu busco das pessoas, né, no final do dia, uma palavra que resume, chama-se em inglês grit, né? Não tem a tradução perfeita em português, mas assim, se for olhar o português, talvez aquele brilho no olho, aquela vontade de vencer e dar certo na vida. Sim. Né? Acho que é muito fácil identificar pessoas que têm isso e muito fácil também identificar quando não tem. Né? Aquela pessoa que está acomodada, que chegou onde está e está tudo bem, eu acho que essa pessoa não consegue, vai se dar muito mal trabalhando comigo. Sim. Porque eu não tenho
desculpa, sabe? Ah, trabalhar final de semana, deixar de fazer uma viagem, beleza, eu deixo, mas eu vou entregar o projeto, né? Então, para toda desculpa que o pessoal vem, eu penso numa alternativa para pular a desculpa e fazer acontecer. Então, eu gosto de pessoas assim, pessoas que são mais paradas, estagnadas, que tá tudo bem, que quer só manter ali, tudo mais, não funciona, né? Vai dar um estresse grande. E de onde vem isso em você? Você tem esse grit? Eu sempre tive vontade de crescer, sabe? Eu nunca quis ficar em Goiânia, na casa que eu nasci, na cidade que eu morei. Eu gosto de Goiânia, nada contra a cidade, mas assim, eu sempre quis. Eu não sei explicar, isso vem de dentro. Então, mas isso tudo bem, mas agora se eu estou fazendo as contas certas, é mais de 200 milhões de reais de lucro. E você continua com esse, e aí? Pô, você tem 200 reais de 200 milhões, pode ir para 400, pode ir para 1 bi, pode ir para 10 bi, não sei. A questão é, eu Então, não mas sei. o que é o drive? O que te move? Cara, a vontade de fazer. É simplesmente a vontade de fazer, não tem uma explicação. Eu reparei isso culturalmente quando eu estudei nos Estados Unidos, né? No Brasil, normalmente, o brasileiro, é muito comum, não sei se você tem uma percepção diferente, mas pelo menos para mim, a Espaço Amostral, a galera queria passar de ano. Então, se para passar era 5, 6, 7, Eu vou fazer o cara, mínimo. se ele passou, se ele atingiu aquilo lá, ele tá feliz pra caramba. O americano não, cara. O americano ele quer tirar 10. Por quê? Porque o pai tá pedindo, a mãe tá pedindo, não, ele quer. É dele. Ele quer ser o melhor. Ele é extremamente competitivo. Eu reparei muito essa diferença cultural Brasil e Estados Unidos, Sim, sabe? concordo. Então, assim, eu tenho muito, talvez, esse espírito, talvez, americano dentro de mim, sabe? De querer ser a melhor versão de mim mesma. Eu não sei onde eu consigo chegar, mas eu quero descobrir. E a cada passo que eu dou parece que dá pra E mais, e além. né? E o legal dessa, de novo, da jornada, é as pessoas que você vai conhecendo, né? Talvez o Rafael de 2019, se tivesse ficado na Hummingbird, tava ganhando bem hoje, né? Talvez não tão igual a escala que eu consegui na Stark, né? Mas ele estaria com uma vida muito boa, etc. Mas não teria conhecido o cara nem metade, nem 10% das pessoas que eu conheci, não, 1%, sei lá, das pessoas que eu conheci e que querem me conhecer e querem falar comigo, né? O que é o trabalho pro Rafael? Como assim? Amplo? O que é trabalho? Trabalho são coisas, sei lá, que eu não gosto de fazer, né? Em geral eu gosto das coisas que eu faço, então eu não encaro muito como trabalho, né? Mas trabalhos, pra mim, são, sei lá, um monte de problema que a gente traz, que não consegue resolver sozinho e fica chorando pra eu tentar resolver, né? Isso pra mim é trabalho. Isso é trabalho. Outra coisa também que você falou, o que você olha pra contratar a pessoa também, eu acho que um ponto importante é a pessoa ser feliz, sabia? É mesmo? Que pessoa feliz não enche o saco, cara. É. As pessoas têm naturalmente, elas são felizes ou não, elas têm um negócio dentro delas assim também, porque você gasta tanto tempo dentro do escritório. Eu sei que às vezes eu fico estressado e tal, o pessoal às vezes tem que me aguentar, mas em geral é gostoso trabalhar com pessoas felizes. Sim, sim. Interessante isso, realmente, o grit é a felicidade. E é fácil de perceber. É fácil Pessoa que tem perceber. entusiasmo com a vida, que gosta do... Isso é verdade. Porque pelo menos, porque você pode contratar e tem o risco da pessoa não integrar e não performar. Esse é um risco real que acontece com todo mundo todo dia, tá tudo bem. Sim. Né? Mas, porra, a pessoa não performar ainda ser chata, vai foda, entendeu? É pior ainda. É, pior ainda. Então, pelo menos, se tiver um grau de felicidade ali, é bom. Decisão mais difícil você tomou nos últimos 8 anos aí de empresa? Puta, tem várias, é até difícil falar mais difícil, cara. Eu brinco que aqui na Instagram dava pra fazer uma série, cara. Todo dia acontece alguma coisa, sabe? Todo dia tem um problema né, assim, grande, tem notícias boas e notícias ruins. Então não sei te falar o mais. Difícil. É um aprendizado. Fala um aprendizado. Se fosse começar de novo, esquece Stark Bank, você vai começar de novo, quais princípios você levaria para começar uma nova empresa? Acho que o primeiro para o empreendedor, eu acho que ter mentores, acho que me ajudou muito, eu demorei a ver a importância disso, né? Eu acho que é extremamente importante. Acho que selecionar muito bem o time inicial, os colaboradores iniciais, né? Acho que cultura, demorei também a entender o valor de cultura, né? Isso de dia a dia, são coisas que eu olharia bastante, com bastante carinho. E eu acho que assim, eu não mudaria assim os meus princípios, né, que sempre foi foco no produto, criar a melhor solução,
interar bastante com os clientes, entender o que é problema, né? Então, sempre eu questiono, tá, mas qual que é o problema que a gente está resolvendo, criando isso, né? E para mim é muito importante também alguns princípios que é fazer o time usar o próprio produto, né? Eu faço muito as pessoas... É que se a gente, por exemplo, tivesse conta pessoa física, a gente não tem. Eu faria, tá, todo mundo ia receber na conta da Stark. Claro. O salário ia cair na conta da Stark, não ia ter outro banco. Claro. Né? E tem que usar e tem que dar feedback, porque se a gente não entende as fraquezas do nosso produto, como é que a gente vai evoluir rápido, né? Sim. A gente tá com nessa temporada a gente tem uma filosofia que veio de vocês, que vocês são os realizadores dessa temporada com a gente, que é o Push Forward. De onde veio isso, Rafa? Cara, a gente tá falando com o Simon Sinek, né, sobre isso. A gente queria um tagline, alguma coisa assim que representasse a gente, a marca, né? E assim como a Nike tem o Just Do It, a gente queria alguma coisa que trouxesse uma essência da mensagem que a gente quer passar. E quando tava falando do Simon, junto com o Simon a respeito disso, eu lembrei na hora de um episódio de uma série sobre o Império Romano, que eu assisti, se eu não me engano, acho que na Netflix, né? Então tinha um episódio sobre vários imperadores romanos, né? O primeiro deles era sobre o Júlio César. E o Júlio César ele ficou muito famoso, né? Uma das grandes conquistas dele, que ele fez o que ninguém antes do Império Romano conseguiu fazer, que é conquistar a Gália, que hoje é a França, né? Então ele ataca, ele estava sem prestígio moral ali, ele junta o exército, vai lá, ataca a Gália, né, sem autorização, e na Gália tem um episódio que é muito, ele tinha tudo para poder perder, né? Ele cercou lá os gauleses lá numa área lá específica, ele criou uma muralha para poder cercar os gauleses e isolar de água e suprimento, né, para eles perecerem. Só que o resto da França, da Gália, descobriu e veio atacar ele. E aí ele teve que criar outra muralha para se defender contra o resto que estava tentando, né? Então tava um grupo aqui no centro, um grupo de fora, ele no centro e com uma vantagem numérica muito pequena, né? Eu não lembro o quanto, desvantagem. Então eu não sei se era 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, mas assim, ele tinha tudo para poder perder, né? E aí nesse episódio ele fala pro exército, cara, vai dar certo, a gente vai ganhar, push forward. Né? Que é um seguir em frente, vamos lá, né? E na hora isso eu assisti, sei lá quanto tempo atrás, aí quando a gente tá falando disso com o Simon Sinek, veio na hora, eu falei, Simon, e se fosse push forward? Aí ele falou, puta, gostei, né? Ele falou, cara, eu usaria uma blusa escrito push forward, porque não tem muito a ver com a Stark específico, mas eu acho que representa muito sobre o que é empreender. Empreender é continuar, mesmo, cara, todo dia você tendo vontade de desistir. Porque é tanto problema, tanta coisa ruim que acontece, sabe, problema com colaborador, com concorrente, com governo, jornalista, sabe? Tem tanta dificuldade, tanta complexidade em empreender, sabe, que às vezes você tem vontade de desistir, mas mesmo assim você continua em frente. Né? Então acho que o push forward representa bem esse movimento de empreendedores, né? Muito bom. E não só de empreendedores, mas de pessoas de alto nível. De vida, né? Isso. Atletas de alto nível, sim, né, digamos assim. E qualquer um que queira ser melhor, push forward. Muito bom, muito bom. E onde entra a Mônaco nessa história? Boa. A gente criou um programa chamado Stark Bank Experience, né? Porque a gente pensou, como é que a gente fica mais conhecido? Porque a gente não quer ser conhecido nacionalmente, não é nosso objetivo, a gente já tá com empresas maiores, né? E a gente criou um programa chamado Stark Bank Experience, que tem 3 pilares: música, gastronomia, esportes, né? E dentro de esportes, a gente pensou, cara, o que o brasileiro gosta? Normalmente, futebol, Fórmula 1, são os maiores. Na época não tinha o João Fonseca, então agora tá tênis. Eu sei que teve Guga, né, há 20 anos atrás, mas acho que o João Fonseca recentemente deu um up no esporte muito grande. Né? Mas assim, historicamente, o Brasil adora heróis. Né? Então teve lá Pelé, teve Ronaldo, Ronaldinho. Então futebol é apaixonação porque teve muitos heróis no passado. E o automobilismo tem Senna, que é o nosso grande herói. Né? Então, o Brasil gosta, óbvio que teve Rubinho, teve Massa, teve Piquet, teve outras figuras, né, emblemáticas, né? Mas o brasileiro adora esportes que tem heróis. E aí a gente falou, para o público que a gente atende, o futebol é muito popular.
Então a gente pensou, vamos fazer Fórmula 1, né? E a gente pensou, tá, vamos fazer Fórmula 1, mas a gente tem que fazer um negócio que é extremamente exclusivo, que não é só dinheiro que você consegue, tem que ter acesso. Sim. Porque a gente quer criar um programa de experiência que as pessoas queiram estar em torno da gente, a gente cria um ecossistema, as pessoas podem se conectar, fazer negócio entre elas e eventualmente com a gente. Mas tem que ser um negócio assim, que não só o dinheiro possa comprar. E quando a gente foi discutir os circuitos, onde a gente faria, etc., na minha cabeça, na hora, veio o Mônaco, né? Minha diretora de marketing falou, não, vamos ver outro, não sei o que. Ela falou, cara, o Mônaco é o mais emblemático. Não sei o que. Tive que ligar para umas 5 pessoas e fazer a pergunta, se você pudesse escolher um autódromo no mundo para assistir Fórmula 1, onde você escolheu? Foi assim, foi unânime, Mônaco. Mônaco. Ela, não, tá bom, Mônaco, né? Ela às vezes tem que dar uma convencidinha ali, que ela é um pouquinho mais teimosa. Faz parte. Não sei se você lembra desse episódio, né? Ela tá ali, ela tá nos bastidores ali. Bastidores. Ela lembra disso, que eu tive que ligar, que você tava teimando, que não sei se é Mônaco e tal, né? Eu tive que fazer isso. E aí, quando a gente decidiu Mônaco, eu lembrei uma ideia que o investidor tinha me dado uns 3 anos antes, né? Ele falou, cara, se um dia você quiser fazer um negócio, uma experiência bacana, leva os clientes para Mônaco, aluga um barco, coloca para assistir Fórmula 1. Aí na hora que a gente definiu Mônaco, eu lembrei disso. Falei, vamos fazer em Mônaco e vamos pegar um barco. Por que um barco? Porque, cara, imagina que tem tanto bilionário no mundo e todos eles, de vez em quando, vão lá para Mônaco assistir. Então, colocar um barco colado na pista lá é muito difícil. Não é só sobre ter dinheiro, você tem que ter muito acesso. Né? E a gente deu sorte de conseguir, né, no primeiro ano, é um barco super bem posicionado e está cada ano maior o barco e mais bem posicionado, né? Então a gente quer, e nesse último ano a gente fez uma collab super especial com a família do Senna, né? Então o barco virou basicamente o museu do Senna, tinha várias peças que ele usou de 87 a 92, né? Então foi uma collab super especial. No passado a gente fez uma collab com a Mastercard, então a gente está sempre com alguém também legal, né? Então acho que o Mônaco vem sobre isso, vem sobre Fórmula 1, sobre precisão, sobre performance. Acho que são atributos que a gente quer refletir, né, com o que a gente faz aqui dentro do Stark Bank. E Mônaco porque é icônico, porque tem a ver com o Senna. Inclusive, o Senna morreu tem mais de 30 anos, né? Ele foi o brasileiro, o Senna morreu há mais de 30 anos, ele foi o único, até hoje ele é o piloto com mais vitórias no circuito de Mônaco. Ele ganhou 6, então mesmo com Verstappen, Hamilton, Schumacher, ninguém ganhou igual ou maior do que 6 vezes em Mônaco. Né? E além disso, né, a gente começou a fazer Fórmula 1 em Mônaco, e hoje a gente está apostando e também em tênis, que é um esporte que inclusive eu estou fazendo, tem vários shows que fazem, né? Eu percebi que eu tinha que começar a fazer tênis quando eu fui na ilha do Richard Branson. E todo mundo jogando, você não jogava? Eu falei, pô, até o Richard Branson joga tênis, eu não jogo, cara. Eu tenho que começar a aprender, né? E é um esporte bom para longevidade, né, em geral. Então é um esporte que eu tenho, tem quase um ano que eu tô praticando, assim, tô gostando bastante. E eu acho que com o João Fonseca, acho que tem um novo hype, né, do esporte. E depois eu descobri, cara, tanta gente faz. Então a gente pensou numa campanha agora que a gente vai levar para a primeira edição, que a gente vai levar para, de novo, para qual torneio do mundo a gente leva, né? A gente sempre vai para o melhor possível, né? E acho que o mais icônico de tênis possível é o Wimbledon. É o mais chique, é o mais com prestígio, que todo mundo é obrigado a jogar de branco, tem certas regras, tem essa questão da família real, realeza. Então, acho que é uma experiência extremamente única. Cara, é muito difícil conseguir esse ingresso, é muito difícil, não tem noção. Né? A gente vai levar 10 pessoas para poder assistir a final feminina, né, e a semifinal masculina. Então, é uma aposta inicial, e a gente também está fazendo vai inaugurar em breve quadras aqui em São Paulo, né, numa região super especial de São Paulo, no coraçãozinho do Jardins, né? Que bacana. Vai ser um projeto super exclusivo. Porque a marca tá para quem no início lá não acreditava tanto em marca, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Acho que o nosso posicionamento é isso, né? A Stark é sobre excelência, sobre precisão, sobre qualidade. E querendo ou não, quando você olha em mercados, né, normalmente o mercado de luxo ele traz todos os atributos, sim, né? Sim. Então acho que tudo que a gente faz, a gente quer mostrar que é de qualidade. Então eu faço questão em todos os detalhes, né? Percebe-se. O boné que a gente deu, cara, o material do boné é da Zenha.
Não, né? percebe-se, acho que dá para ver muito isso em você, os contatos que eu tive e nos lugares, os ambientes, a precisão é O muito... escritório, cara, é Que é requintado, cultura, Mônaco, reflete o é seu... tudo, sabe? Perfeito, perfeito, A muito festa, os sofisticado. elementos que, até as festas aqui que a gente faz com clientes, coquetéis, essas coisas, que a gente serve Macallan, né? Sim, Então, tem assim, degustação aí de tá Macallan. tudo, cara, qualidade está em detalhes. E no longo prazo isso aí vai, com certeza, paying off, porque as pessoas vão reconhecendo isso Já e está, né? associando. Já está. Então, Mas nós estamos falando, se você quer ser o Nubank dos bancos, cara, você tem que pensar 50 anos para frente. exatamente. E acho que, falando um pouco, você tem acesso a essas pessoas aí, Bezos, Branson, dois que você citou. Conselhos que esses caras te deram, o que você aprendeu com eles que você pode trazer para cá? Cara, eu acho que com Bezos tá em colocar o cliente no centro, sabe? Em pensar não sobre o que é melhor para a empresa, sobre você e como é que você ganha mais dinheiro, mas sobre o que é melhor para o cliente. Porque acho que no final do dia o cliente que toma a decisão, né? Então ele vai escolher o que é melhor para ele. Então você tem que se colocar na posição dele para você pensar como é que você vai dar a melhor oferta, a melhor proposta de valor do que outras empresas, né? Acho que isso é muito legal. Cara, o Branson, ele é um meio polêmico, né? Depois que eu conheci mais a história dele, ele praticamente fez muitas coisas que hoje a Red Bull faz, né? Então, eu acho que essa questão do inusitado, essa questão sobre o que as pessoas sentem sobre a sua marca, eu acho que eu aprendi bastante com ele. Porque se tecnologia virar commodity, o que sobra é isso aí. Bom, estamos falando aqui de várias coisas, marca, passando por todos esses territórios, mas tangibilizando tudo isso. O maior desafio que eu imagino que vocês têm é quebrar a objeção da empresa testar e começar a confiar em vocês para abrir uma conta. Como é que começa? Qual que é o produto que fisga, na sua visão? Toda vez que eu converso com uma empresa, eu sempre tento entender o desafio dela, né? Porque a gente tem vários produtos, então eu não posso falar de um produto específico, mas assim, em geral eu tento entender qual que é o desafio dela, depois eu tento explicar como é que usando um produto, né, específico nosso, ela pode resolver esse desafio, né? Mas em geral o mais fácil de começar a usar com certeza é o cartão corporativo, porque ele não precisa de integração, não precisa de nada. Você abre uma conta, né? Você entra no nosso site, starkbank.com, tem lá abrir conta, você abre a conta, né? E aí você já emite o cartão, você já pode começar a usar, né? Não precisa nem esperar o cartão chegar em casa, porque no próprio aplicativo você consegue colocar o cartão na wallet, Google Pay, Apple Pay, e já começar a usar, né, em dia a dia. Então eu acho que é o produto mais fácil, porque não requer nada de integração. Mas em geral, eu gosto de começar com a empresa específica que a gente está apresentando e conversando, com algum produto que vai resolver o problema dela. Demanda dela. Tá. Perfeito. Mas o cartão seria uma porta de entrada. Eu estou tentando entender aqui para o cara que não faz ideia de como começar. Não, acho que pode começar cartão corporativo. com cartão, mas assim, divide Stark Bank despesa ali, ele é um banco completo, né? Então a gente tem a empresa abre conta, a gente vai ajudar com todas as partes de recebimento, seja através de adquirência, né, recebimento de cartão, boleto, Pix, Pix automático, que a gente é um dos maiores hoje a gente é o maior do... mais da metade dos Pix. Hoje a gente é o maior do Brasil, não é um dos maiores, é o maior em Pix automático, né? Para quem não sabe, Pix automático é o recebimento recorrente através do Pix. E a fazer os pagamentos de folha, fornecedores, reembolso, enfim, todo tipo de pagamento, cartão de crédito, agora tem cripto também, tem investimento em renda fixa, então tudo que a empresa precisa para ela poder operar, né, a gente tem. É um banco completo. Excelente, maravilha. Rafa, estamos chegando próximo do final desse episódio, queria fazer algumas perguntas mais chaves para o final, suas como C-Level. Melhor parte de ser CEO, pior parte de ser CEO? A melhor parte de ser CEO, acho que a melhor parte de ser CEO é você conseguir dar a direção estratégica para a empresa para onde ela tem que ir, né, e ter basicamente autonomia para poder enforçar essa direção, né. A pior parte talvez de ser CEO é que chega para você o problema que ninguém conseguiu resolver, né, você tem que se virar nos 30, porque se você não resolver, ninguém resolve, né. Sobra para você. Só vem os mais cabeludos, né. O que você acha? Eu fiquei pensando nisso quando a gente conversava, assim, onde você acha que virou a sua chave? Quando você acha que você falou assim, cara, eu dei certo? Até hoje eu nunca falei isso, que eu dei certo, tá? Eu acho que a gente tá no caminho. Acho que dar certo é uma palavra muito forte, né? Eu prefiro acreditar que todo dia é o primeiro dia,
Então, cara, a gente tem que ser uma versão melhor do que a gente foi ontem. Mas você teve uma virada de chave. Teve um momento que você não faturava tanto. Como é que foi? Não, assim, Ou não teve a um... hora que a empresa começa a dar lucro, você trabalha um pouco diferente, digamos assim, né? Não é que eu acho que dei certo, mas é aquela coisa que você tem uma preocupação, nossa, eu tenho tanto de caixa, eu tô queimando tanto mensalmente, isso eu tenho tantos meses de runway, né? E tanto que tantos meses a empresa quebra. Então, quando você empreende com esse cenário, digamos assim, você se sente mais pressionado, né? E você acaba pensando em decisões de curto prazo. Você não faz decisões para 3, 5, 10 anos, porque você tá preocupado de não deixar a empresa quebrar. A partir do momento que você começa a dar lucro e bastante lucro, você já fica mais tranquilo. Você não tem mais essa pressão de ter que levantar dinheiro, ou eu vou quebrar. Não, você vai viver para sempre, porque se você dá lucro, né? Enquanto você estiver dando lucro, você vive para sempre. De lucro ninguém morre. Né? Ninguém morre. Então você começa a pensar mais longo prazo. Né? Eu acho que teve essa virada de chave em relação ao pensamento quando a gente começou a virar lucrativo em 2021, se não me falha a memória. 3 anos depois de ter lançado. Né? Acho que o lucro foi 2 anos e meio, para ser exato. E fechamos 2021 já com alguns milhões, né, de lucro. Mas eu não acho que a gente deu certo, tá? Eu acho que tem muito chão ainda. Construindo. Estamos construindo. Muito bom, muito bom. E que recomendação você deixaria para alguém que quer ser o Rafa daqui 10 anos? Eu acho que eu diria que, cara, empreender não tem nada de sucesso, né? É bem trabalhoso, é bem difícil. E se você quer empreender, que seja pelos motivos certos. Não é pela fama, não é por ganhar dinheiro, né? É porque você realmente quer resolver um problema, né? Criando um grupo de pessoas para poder. É um problema que normalmente, preferencialmente, você tem, né? Que você quer juntar um grupo de pessoas para poder que você vê uma oportunidade e quer executar, né? Porque tem muita gente que quer empreender pelos motivos errados, porque não quer ter um chefe. Cara, cliente é 10 vezes pior que o seu chefe. É muito pior. Sim. Quer empreender para ter tempo livre. Não, você não vai ter tempo livre. Você vai trabalhar muito mais, né? Quero empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Cara, a chance de você não ganhar dinheiro é muito maior do que você ganhar dinheiro. Porque você tem, sei lá, 0,02% de chance de ganhar dinheiro. 99,98% de não ganhar, né? Então, eu percebo muito isso. Eu vejo muitas pessoas que querem empreender. A primeira pergunta que eu faço é: por que você quer empreender? Quando eu vejo que é pelos motivos errados, eu já falo, cara, não empreende, você só vai ter frustração. Né? Acho que empreender, infelizmente, é você ter que abraçar, dormir com risco, acordar com a incerteza. E nem todo mundo nasceu para isso. Nem todo mundo tem estômago. E nem todo mundo tem estômago. Você ficou 3 anos sem dar lucro. Não é para qualquer um. E fora a pressão, né? A pressão ela só aumenta. Não vai ficando mais difícil, mais fácil com o tempo. Ao contrário, vai ficando só mais difícil e maior pressão. É que na jornada, o que muda um pouco é que você se acostumou a aguentar mais pressão. É isso aí. É sobre você e não sobre os desafios. As pessoas falam, não, mas quando eu tiver dinheiro, mas quando eu tiver time, vão ser mais fácil. Não vai ser mais fácil. Vai ser muito mais difícil. A diferença é sobre a sua evolução enquanto empreendedor. Né? Perfeito. Manda um recado pro Rafa de 10 anos aí, o seu agora. Daqui 10 anos você vai estar falando aí. Boa. Mandar para eu para a turma do Stark Bank, pode ser o que você... Bom, pessoal, acho que é isso. Siga em frente e push forward. Não, só isso não. Dá um recado seu aí. Não, em 10 anos eu quero... acho que daqui a 10 anos eu espero estar, acho que do tamanho que a gente está em outro mercado, né, já sendo um player relevante nesse outro mercado. E quem sabe aí já ter feito um IPO ou estar em vias de fazer um IPO. Acho que esse daí é um grande sonho aí para frente. Muito bom. Pessoal, Rafael Stark, o cara que mudou o nome dele pela empresa, tirou 2 nomes, colocou o nome da empresa, é o nosso realizador desse podcast, dessa temporada. Muito obrigado pela confiança, pela parceria, parabéns pela trajetória, pela jornada, e encerramos aqui. Muito bom, valeu, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.